O que você está pensando? Recentemente, percebi que me importo demais com reputação e com a opinião dos outros sobre mim. Cometi um erro no meu dever e não tive coragem de ser honesto sobre isso. E até menti e enganei os outros para proteger a minha imagem. Mas me senti muito pior depois de mentir. Não sei o que fazer quanto a isso. Eu já tive esse tipo de experiência. Mas consegui fazer mudanças por meio de uma situação dada por Deus e das revelações do julgamento das suas palavras. Que bom. Pode compartilhar sua experiência? Por favor. Claro. Lembro que em maio de 2021 gravávamos um vídeo do irmão Liu cantando. E eu trabalhava na iluminação. O irmão Liu caminhava pelo palco, e ele é alto e seus passos são largos. Por isso fiquei de olho por onde ele andava, para acompanhá-lo com os holofotes. Se eu errasse na iluminação, atrás da cabeça dele, haveria um problema de continuidade. Antes da gravação, eu disse a mim mesmo que devia me concentrar. Nas primeiras tomadas, não houve problema algum. Então, eu relaxei um pouco. Estávamos quase terminando, quando o diretor disse que queria mais algumas tomadas. Então, quando filmamos, eu ainda estava de olho em outro monitor. E não vi que o irmão Liu havia saído da luz. Rapidamente, ajustei os holofotes, mas não fui rápido o bastante. E a cabeça do irmão Liu saiu da luz e depois voltou. Essa tomada não servia. Normalmente, quando temos um problema no palco, informamos o diretor imediatamente Certo. e repetimos a gravação. Sim. Mas eu estava com o walkie-talkie na mão e não ousei abrir a boca. As palavras não saíram da minha boca. Eu estava num dilema. E pensei que não era só o diretor. Havia muitos outros irmãos ali. Se dissesse que errei nisso, o que eles pensariam de mim? Seria chamado de desleixado? Seria vergonhoso. Mas não dizer nada seria irresponsável. Usar aquela tomada impactaria a qualidade do vídeo. Sim. Eu estava lutando com isso quando o diretor disse: "Essa foi boa, vamos gravar a próxima cena." O irmão que estava filmando já tinha mudado a câmera de lugar. Então procurei desculpas. Pensei que estava tudo filmado. Se eu dissesse algo, teríamos que voltar tudo para o lugar e seria um grande transtorno. Talvez fosse melhor não dizer nada, era só uma tomada e talvez nem seria usada. Além disso, só olhando bem, alguém notaria o problema. Decidi ficar calado. Depois da gravação, eu me senti cada vez mais culpado. Eu não estava conscientemente sendo enganoso? Podia enganá-los, mas e a Deus? Então, confessei meu erro ao diretor. Ele disse: "Já terminamos e estamos prontos para ir embora. Por que esperou até agora para me falar? Por que não me falou na hora? Se tivesse falado, não demoraríamos para filmar de novo." Ele está certo. Quando vi o olhar de desespero dele, senti-me pior ainda e quis bater em mim mesmo. Por que foi tão difícil admitir o meu erro? Por que foi uma luta tão grande ser verdadeiro? Em minha dor, fiz uma oração a Deus. Deus, cometi um erro e não tive coragem de admiti-lo, temendo ser menosprezado. Deus, estou sofrendo muito. Guia-me para que eu conheça a mim mesmo. Amém. Amém. Então li uma passagem da Palavra de Deus. Se tivesse que escolher entre admitir seus erros
e ser honesto, dizer a verdade, e deixar que todos vissem seu verdadeiro eu, de modo que sua imagem e status desaparecessem dos corações. Ou sacrificar sua vida por Deus. O que você escolheria? Seria uma escolha difícil, não? Você diria: escolheria entregar minha vida por Deus. Eu morreria por Deus. Você poderia ser capaz disso. Mas, se não tivesse que morrer agora, mas ser honesto e dizer algo verdadeiro, algo que envolva os fatos, algo que envolva seu futuro e seu destino, cujas consequências talvez não fossem vantajosas para você, os outros não mais o admirassem e sua reputação fosse destruída, você conseguiria fazê-lo? Fazer isso é mais difícil do que desistir de sua vida. Você poderia dizer: fazer-me dizer a verdade não funcionará. Prefiro morrer por Deus a dizer a verdade e ser uma pessoa honesta. Prefiro morrer a ter todos me menosprezando e pensando que sou uma pessoa comum. O que isso revela ser? O que as pessoas mais prezam? O que mais prezam não é a sua vida, mas status e reputação, coisas controladas por caracteres satânicos corruptos. Com uma única palavra, uma vida pode ser sacrificada. Deus não quer que você sacrifique sua vida, mas que você seja honesto. E diga o que quer que esteja em seu coração, e o mostre a todos. Fazer isso é fácil para você? Não, não é fácil. Deus não pede que sacrifique nada, nem a sua vida. Sua vida não lhe foi dada por Deus? De que adiantaria para Deus ter a sua vida? Deus não a quer. Ele quer que você fale honestamente. Que diga quem você é e o que você pensa em seu coração. Consegue dizer essas coisas? Aqui a tarefa se torna difícil. E você talvez diga: faze-me trabalhar duro e eu terei a força para fazê-lo. Faze-me sacrificar e eu renunciarei a todos os meus bens. Aos meus pais, aos meus filhos, à minha juventude, ao meu casamento e à minha carreira. Sacrificar tudo isso é fácil. Mas falar honestamente de coração é a única coisa que não consigo fazer. Qual é a razão pela qual não consegue fazê-lo? É que uma vez que você o faça, qualquer um que o conheça ou esteja familiarizado com você o verá de maneira diferente. Eles não o admirarão mais. Você terá perdido a reputação, e seu caráter e sua dignidade também desaparecerão. Seu status elevado e seu prestígio aos olhos dos outros não existirão mais. É por isso que você não dirá essas coisas. Isso provoca uma batalha no coração. E quando ela termina, alguns superam suas dificuldades, enquanto outros não conseguem e são controlados por seus caracteres satânicos e corruptos e pelos próprios status, reputações e suposta dignidade. Isso é uma dificuldade, não é? Falar honestamente e dizer a verdade não é um grande ato. No entanto, tantos heróis corajosos, tantas pessoas que juraram dedicar sua vida a Deus e se despender por Deus enquanto viverem, e tantos que disseram: coisas grandiosas a Deus acham impossível fazer isso. Amém. Amém. Esse era o meu estado. Status e reputação eram importantes demais para mim. Eu não conseguia admitir meu erro, porque temia passar uma imagem ruim. Quando vi meu erro, pensei que me menosprezariam se eu o admitisse, pensando que eu não conseguia dar conta de algo tão simples. Querendo proteger a minha imagem, eu não disse nada e até encobri o erro, achando que ninguém descobriria.
e que não me criticariam por isso. Então eu poderia manter a imagem que tinham de mim. Vi que isso poderia impactar o trabalho da igreja e, embora me sentisse culpado, eu temia ser podado e tratado e perder a minha reputação. Então criei uma desculpa para me confortar. Acho que nem vão usar essa tomada. Não estava mentindo para mim mesmo? Como fui egoísta. Senti muito remorso por ter sido desonesto com Deus e os irmãos só para proteger meu status e reputação. Então, orei a Deus. Ó Deus, eu não assumi meu erro para proteger meu status e reputação. Sei que essa não é a tua vontade. Mas era como se estivesse possuído e não pudesse escapar da corrupção. Deus, guia-me para que possa me livrar da minha corrupção. Amém. Amém. Li passagens das palavras de Deus que me deram uma senda. Vamos assistir a um vídeo. Ok. Deus Todo-Poderoso diz: Deus predestinou que apenas pessoas honestas podem fazer parte do reino dos céus. Se você não for honesto, e se em sua vida sua prática não estiver voltada para ser honesto, e você não revelar sua própria face verdadeira, então você jamais terá qualquer chance de ganhar a obra ou o elogio de Deus. Não importa o que você esteja motivado a fazer, você deve ter uma atitude honesta. Por exemplo, o cumprimento de um dever requer uma atitude honesta? Se durante o cumprimento do seu dever houver algumas coisas que você não tenha feito corretamente, então você deve se desnudar e se dissecar, e depois buscar os princípios da verdade, esforçar-se para fazê-las corretamente, sem ser superficial na próxima vez. Se você não tentar satisfazer a Deus com um coração honesto e sempre procurar satisfazer sua própria carne ou seu próprio orgulho, então você será capaz de fazer um bom trabalho ao trabalhar dessa maneira? Você pode cumprir bem o seu dever? Com certeza não. Se, tendo cometido um erro, você puder tratá-lo corretamente e permitir que todos os outros falem sobre ele e o avaliem livremente e possam se abrir sobre ele e analisá-lo, qual será a opinião de todos sobre você? Que esta é uma pessoa honesta. A opinião deles com relação a você melhorará no mesmo instante. Eles dirão que você é uma pessoa honesta e que seu coração está aberto, e por meio de suas ações e comportamento, eles serão capazes de ver seu coração. Mas se você tentar se disfarçar ou enganar a todos, as pessoas terão uma opinião ruim sobre você e dirão que você é uma pessoa tola e insensata. Se você não tentar fingir nem inventar desculpas, todos dirão que você é honesto e sábio. E o que torna você sábio? Todos cometem erros. Todos têm falhas e defeitos. E, na verdade, todos têm o mesmo caráter corrupto. Não se ache mais nobre, perfeito e bondoso do que os outros. Isso é ser totalmente insensato. Uma vez que os caracteres corruptos das pessoas e a essência e face verdadeira da corrupção do homem estiverem claros para você, seus erros não o surpreenderão e você não pressionará os outros quando eles cometerem um erro, mas encarará ambos corretamente. Somente então você será perceptivo e não fará coisas estúpidas, o que fará de você uma pessoa sábia. Aqueles que não são sábios, mas tolos, sempre ficam pensando em seus erros pequenos, ao mesmo tempo que são sorrateiros nos bastidores. Ver isso é repugnante. Na verdade, o que você está fazendo
é imediatamente evidente para as outras pessoas, mas você continua fingindo descaradamente. Para os outros, parece a apresentação de um palhaço. Isso não é burrice? É, realmente. Pessoas burras não têm sabedoria. Não importa quantos sermões ouçam, elas não entendem a verdade nem veem nada como realmente é. Sempre se colocam no pedestal, achando que são diferentes de todos os outros, pensando que são mais dignas, o que é burrice. Pessoas burras não têm entendimento espiritual, têm? As questões em que você é burro e insensato são as questões em que você não tem entendimento espiritual algum e não entende a verdade. É assim que é. Isso me mostrou que todos cometem erros em seu dever. É normal. Sim. Não podemos escondê-los, mas falar a verdade, abrindo-nos sobre nossas corrupções e deficiências. Não proteger nossos status e reputação, Você está certo. mas ser pessoas honestas como Deus exige. Só isso é digno e ganha a aprovação e as bênçãos de Deus. Sim. Amém. Mas eu me importava demais com o que as pessoas pensavam. Só queria manter meus status e imagem aos olhos deles. Queria encobrir quaisquer erros que cometia, temendo que descobrissem. E não tinha a coragem de falar, nem quando me sentia culpado. Nem pensei no dano que poderia causar ao trabalho da casa de Deus. Eu não estava cuidando dos interesses da casa de Deus, e não era nem um pouco honesto. Como eu podia cumprir bem meu dever desse jeito? Você está certo. Eu me senti péssimo quando pensei nisso. Depois disso, eu quis mudar minha abordagem no meu dever. Graças a Deus. Pensando bem, todos cometem erros em seu dever. É normal. É. Encará-los com calma e lidar com eles pode nos ajudar a melhorar. Não impactará o trabalho e não é doloroso. Sim. Certo. Depois disso, quando cometia erros na filmagem e não queria admitir, percebia que estava tentando preservar minha reputação. Orava a Deus e pedia que Ele me guiasse a praticar a verdade e ser honesto, para poder admitir meu erro. Graças a Deus. Quando fiz isso, percebi que os irmãos não me culpavam, reagiam objetivamente e repetíamos a tomada. Graças a Deus. Eu me senti muito melhor e senti a paz e a alegria que vem da verdade. Graças a Deus. Um dia, estávamos trabalhando em outro vídeo. Antes de gravar, o diretor perguntou: "A iluminação está pronta? Verifique os quadros com cuidado." Eu acreditava ter visto todos os quadros e disse, confiante: "Pronto, tudo certo." Mas, depois de uma tomada, vi que tinha esquecido de acender algumas luzes. Entrei em pânico. Quis falar, mas hesitei. Pensei que afirmei com muita confiança que tudo estava pronto na frente de todos. Então, se eu admitisse que tinha errado, o que eles pensariam de mim? Perderiam a confiança em mim? Esquecer as luzes era um erro de iniciante. Como eu poderia mostrar a cara se admitisse isso? Os outros pensariam que eu era inútil por ter errado uma tarefa tão simples. Eu não soube o que fazer. Sentia-me andando sobre brasas, sem saber se deveria dizer que tinha errado. Já tínhamos gravado algumas tomadas. Então, se eu dissesse algo, eu temia ser criticado por não me manifestar imediatamente. Quebrei a cabeça e pensei que poderia pedir ao irmão que editaria o vídeo para ajustar a iluminação, para não ter que admitir meu erro publicamente. Isso resolveria
o problema com o vídeo, e eu continuaria sendo respeitado. Então, depois de encerrada a gravação, conversei com o irmão da edição e minimizei o problema. Tive um problema com a luz no início. Isso não é tão ruim. Só uma diferença de brilho seria ótimo se puder me ajudar com isso. Ele acreditou em mim e disse que corrigiria a iluminação. Eu me senti péssimo assim que as palavras saíram da minha boca. Pois, na verdade, era um problema grande. Mas eu tinha dito que era insignificante. Não estava mentindo conscientemente? Sim. No fim, esse irmão demorou 3 horas para corrigir a iluminação. Deve ter sido um trabalho e tanto. Sim. Na manhã seguinte, o diretor me perguntou por que eu não tinha falado com ele sobre um problema tão grave. Eu não soube o que dizer e tentei inventar uma desculpa para me justificar. Ele disse: "Isso já aconteceu antes. E você não disse nada. Está atrasando o nosso trabalho. Sim. Você precisa refletir sobre si mesmo." Eu me senti tão culpado quando ele disse isso. Odiei-me por ser controlado pela corrupção e a mentira de novo. Ajoelhei-me e orei. Deus, minha reputação me importa demais. Não só me recusei a admitir meu erro, como fiz joguinhos para escondê-lo. Sou muito astuto. Deus, eu quero me arrepender. Por favor, guia-me e salva-me. Amém. Então, li estas palavras de Deus. A humanidade dos anticristos é desonesta. Tudo o que dizem e fazem é adulterado por seus próprios objetivos e intenções, e escondido nisso estão seus truques, meios, objetivos e conspirações indizíveis e não ditos. A maneira como falam é simplesmente tão adulterada que é impossível saber quais palavras são verdadeiras ou falsas, certas ou erradas. Por serem desonestos, sua mente é extremamente complicada, cheia de reviravoltas e repleta de truques. Nada do que dizem é direto. Eles não dizem que um é um. Sim é sim e não é não. Em todas as questões, eles são indiretos e processam as coisas muitas vezes, pensando em causas, consequências, méritos e desvantagens. De todos os lados, então manipulam suas palavras, de tal forma que tudo o que dizem parece bastante desajeitado. Pessoas honestas não os entendem e são facilmente enganadas por eles. E quem fala com eles acha a experiência cansativa. Nunca dizem que um é um e dois é dois. Nunca dizem o que estão pensando e nunca descrevem as coisas como são. Tudo o que dizem é insondável. E suas intenções são muito complicadas. E se ao falar, expõem-se ou são descobertos, inventam depressa outra mentira para dissimular. Essas pessoas mentem com frequência, encobrem suas mentiras e enganam os outros para proteger seus próprios segredos e privacidade. E quando, como acontece muito, suas mentiras são descobertas, percebidas e expostas, elas mentem mais para encobri-las, amontoando mentiras sobre mentiras. A impressão que a maioria tem de tais pessoas é a de não saber quando elas estão falando a verdade e de saber menos ainda quando estão mentindo. Quando tais pessoas mentem, não se enrubescem nem vacilam, como se estivessem falando a verdade. Não significa que mentir se tornou sua natureza? Por exemplo, na questão mais simples, parecem ser boas e atenciosas,
calorosas em sua fala, o que é agradável e comovente de ouvir. Mesmo nessa simples questão, não se pode dizer que são sinceras, ou se têm outro objetivo ou intenção, ou o que exatamente estão buscando. Coisas simples como palavras solícitas são adulteradas e insinceras em sua boca. Mentir não se tornou sua natureza? Mentem sem se preocupar com as consequências, contanto que suas palavras as beneficiem e enganem os outros. Contanto que alcancem seus objetivos, elas desconsideram as consequências. Assim que forem expostas, elas continuarão a esconder, mentir, enganar. Seu princípio e método nas interações é enganar as pessoas com mentiras. Elas têm duas caras e falam para agradar ao público. São escorregadias. Sua boca está cheia de mentiras. Não são confiáveis. Quem fica em contato com elas é enganado ou fica perturbado e não pode receber provisão, ajuda nem edificação. Não importa se suas palavras são desagradáveis ou simpáticas, razoáveis ou absurdas, em acordo ou desacordo com a humanidade. Se são grosseiras ou civilizadas, todas são essencialmente mentiras. Amém. Amém. As palavras de Deus expõem a natureza astuta dos anticristos. São desonestos em suas ações e palavras. Nenhuma palavra verdadeira sai de sua boca. Correto. Para encobrir seus erros, mentem descaradamente e escondem seus motivos desprezíveis. Os anticristos são incrivelmente malignos. Era como se as palavras de Deus falassem de mim. Minha falta de atenção resultou num erro. Temendo que me menosprezassem, não o admiti e encontrei um jeito de encobri-lo. Pedi ao irmão da edição que o consertasse e menti para ele que não era um problema grande, para que achasse que era algo simples. Eu fui muito astuto. Não foi tão maligno quanto um anticristo? Sim. Deus gosta de pessoas honestas, mas as mentiras se tornaram minha natureza. Isso não é repugnante para Deus como os anticristos? É sim. Lembrei que o Senhor Jesus disse: o vosso falar, sim, sim, não, não, pois o que passa daí vem do maligno. Amém. Vós tendes por pai o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Homicida nunca se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele mente, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Deus diz que as mentiras vêm do maligno, do diabo, e os que são sempre enganosos são diabos. Correto. Com minhas mentiras constantes e a minha enganação, eu não era igual a Satanás? Sim. O que eu dizia tinha um elemento demoníaco, era enganoso e interrompia o trabalho da casa de Deus. Sim. Esse erro que cometi na gravação poderia ter sido resolvido com uma simples admissão, que evitaria perdas desnecessárias. Mas, para proteger a minha imagem, eu não disse nenhuma palavra honesta. Menti e encobri o erro ainda mais, enganando os irmãos. O irmão da edição passou 3 horas consertando o meu erro. Não respeitei o trabalho alheio, nem os efeitos que aquelas tomadas erradas teriam sobre o produto final. Eu fui tão egoísta. Verdade. Tudo o que eu fazia, por causa do meu caráter corrupto, estava prejudicando os outros e a mim mesmo. Isso enojava e repugnava a Deus.
Eu estava cheio de remorso e culpa. Orei a Deus, querendo parar de proteger meu status e ser uma pessoa simples, aberta e honesta. Amém. 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 Depois, li estas palavras de Deus. Você quer ler? Claro. Ótimo. Você deve buscar a verdade para resolver qualquer problema que surja e jamais se disfarçar ou mostrar um rosto falso. Suas deficiências, falhas, seus defeitos, seus caracteres corruptos. Comungue sobre todos eles. Não os guarde dentro de si. Aprender a se abrir é o primeiro passo para entrar na verdade e é o mais difícil obstáculo. Uma vez que você o superou, entrar na verdade é fácil. O que significa dar esse passo? Significa que você está abrindo seu coração e mostrando tudo o que tem, bom ou mal, positivo ou negativo, desnudando-se para que os outros e Deus o vejam. Não escondendo nada de Deus, não ocultando nada, não disfarçando nada, livre de enganação e truques. E sendo aberto e honesto com as outras pessoas. Dessa forma, você vive na luz. Deus escrutinizará você e os outros verão que você age com princípios e alguma transparência. Você não precisa encobrir nada, nem fazer modificações, nem usar truques pelo bem da sua reputação, do respeito próprio e do status. E isso também se aplica aos erros que você cometeu. Esse esforço sem sentido é desnecessário. Se não fizer isso, então você viverá tranquilo e descansado e completamente na luz. Somente pessoas assim podem receber o elogio de Deus. A seguir, você tem que aprender a dissecar seus pensamentos e ideias. Não importam seus erros, nem comportamentos dos quais Deus não goste. Você deveria revertê-los e retificá-los. Qual é o propósito de retificá-los? É aceitar e assumir a verdade. É rejeitar as coisas de Satanás em você e substituí-las pela verdade. Antes você agia de acordo com sua natureza, corrupta, astuta e enganosa. Você sentia que não conseguia fazer nada sem mentir. Agora que você entende a verdade e despreza a maneira de Satanás de fazer as coisas, você não age mais assim. Age com honestidade, pureza e obediência. Se você não guardar nada, se não apresentar uma fachada, um fingimento, se você se desnudar aos irmãos e irmãs, não esconder seus pensamentos mais íntimos, mas permitir que vejam sua atitude honesta. Aos poucos, a verdade se enraizará em você, florescerá e dará fruto, produzirá resultados, pouco a pouco. Amém. Amém. Graças a Deus. Encontrei sendas de prática nas palavras de Deus. E aprendi a me abrir quando encontrava problemas, em vez de ser insincero, ou astuto e enganoso para proteger minha imagem. Sabia que devia me abrir sobre minha corrupção, falhas e erros e também minhas segundas intenções. Essa é a parte mais crítica de entrar na verdade. Alcançar isso é o único jeito de ser liberto da corrupção e viver a real semelhança humana. Amém. Graças Graças a Deus. Eu sabia que não podia continuar agindo em prol do meu status, Sim. mas devia aceitar o escrutínio de Deus. Então, me abri aos outros sobre todos os meus erros e a corrupção que eu tinha revelado. E fiz algumas coisas para me punir, para nunca esquecer. Graças a Deus. Na verdade, admitir erros não é difícil. Difícil mesmo é ficar tão preso assim num caráter corrupto. É É verdade? verdade. Esse incidente me deu um entendimento do meu caráter astuto. Graças a Deus. E eu jurei que faria mudanças nele. No dia seguinte eu analisava detalhes no monitor de outra câmera
e um cantor saiu da luz e eu não vi. Quando percebi, ele já tinha cantado alguns versos. Foram mais de 10 segundos de gravação inutilizável, por causa da iluminação. Eu me perguntei, como pude cometer o mesmo erro de novo? Eu já tinha errado tanto. O que pensariam se eu admitisse o erro? Diriam que eu não estava levando o meu dever a sério? Eu hesitava em dizer algo, quando, de repente, percebi que estava querendo proteger meu status. E me lembrei do impacto que isso teve sobre o trabalho da igreja, quando tentei me proteger e não pratiquei a verdade antes. Também me lembrei dos vergonhosos esforços para esconder meus erros e de toda a dor que resultava da mentira. Eu sabia que não devia ser enganoso, que eu devia renunciar a mim mesmo e praticar a verdade. Amém. Parei de vacilar e comuniquei o ocorrido ao diretor. Graças a Deus. Comecei a praticar a honestidade no meu dever. Admitindo os meus erros, não pensei mais em status e reputação, mas nos interesses da casa de Deus. Fazendo assim, houve menos trabalho para compensar os erros. E o trabalho da casa de Deus também não sofreu por causa dos meus erros. Às vezes, eu ouvia os irmãos me repreendendo e exortando pelo walk-talk. Mas trabalhar desse jeito me deu tranquilidade e paz. Graças a Deus. E eu experimentei como é doloroso mentir e enganar pela minha reputação. Sim. Praticar a verdade e ser honesto é o único jeito de ter dignidade e de viver na luz. Graças a Deus. Deus.